permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Por onde andará? Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes do cobertor, a roupa de frio, um sorriso. Antes de uma palavra de conforto ou do silêncio que ouve e dá atenção, um sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de fecharmos a porta do nosso quarto e chorar, 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 mas depois secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito, 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 muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter.
bom dia a todos, bom dia, Enir. Bom Sejam dia. todos muito bem-vindos. Enir, seja muito inspirada, muito abençoada. Prazer enorme tê-la aqui conosco, que possamos ter uma manhã de muitas reflexões e que você seja serenamente inspirada para tocar com as suas palavras os nossos corações e as nossas mentes. Obrigada. Depois dessa linda música, nos resta sorrir, não é? Então, vamos sorrir, agradecer por essa manhã de sol, por estarmos vivos e por esse dia lindo. E temos alguns avisos a serem dados. O primeiro teremos a nossa Semana Espírita, então, nos dias 23 e 24, e depois 27 e 28. De modo que o estudo da quarta-feira, do dia 24, não acontecerá por estarmos na Semana Espírita, e também no domingo, no dia 28. Então, não teremos estas atividades aqui online. Também gostaria de avisar que o delivery de livros continua acontecendo, ou seja, quem precisar de algum livro ou quiser uma publicação, é só telefonar, pedir que o livro vai chegar até a sua casa. Com relação às contribuições, a casa continua tendo as suas despesas, de modo que é necessário que o valor, né, chegue para que pague essas diferentes despesas. E também gostaria de avisar que, além da nossa palestra de domingo, nós estamos tendo um estudo aqui também pelo YouTube, por esse canal, que é o estudo da quarta-feira, às 8 horas, que é Jesus no Lar, que é baseado no livro do Neio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier. Bem, hoje nós teremos a Enir Sattler, que já é a nossa conhecida, que vem do Oswaldo Cruz, Centro Espírita Oswaldo Cruz, em Petrópolis, e o tema dela hoje é Dar a Outra Face. Vamos pensar nisso. Agora nós vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, que é a lição 163. Então vamos lá. Incessantemente, busca a tua identidade real, isto é, descobre-te para o bem de ti mesmo. Constatarás que não és melhor nem pior do que os outros, mas sim o que fazes. Isto contará. Com essa conscientização, perceberás que não tens direito a privilégios, nem sofres abandono da divindade. Tudo quanto te ocorra, transforma em lição proveitosa para o teu crescimento espiritual, pois que, para tal, estás na terra. Amealha todas as conquistas e converte-as em lições de sabedoria, com que te enriquecerás de bênçãos. Agora, refletindo nessa leitura, na nossa música, nessa nossa manhã de sol, vamos agradecer. Pai eterno, te rogamos, louvado seja, e te pedimos para que tenhamos forças para suportar com êxito o nosso dia a dia para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Pedimos tuas bênçãos para todos nós aqui neste orbe, encarnados e desencarnados, para que possamos estar envolvidos nas melhores intuições, para que acertemos nas nossas ações, em prol de nós mesmos, em prol do outro e em prol de toda a humanidade, para que possamos exercer, com certeza, a nossa missão aqui nesse planeta. Pedimos para que inspire a nossa palestrante, para que tenhamos palavras que toquem nossos corações e que reverberem em ações. Pedimos saúde e paz para todos. Que assim seja, graças a Deus. Enir, muita inspiração para você. Obrigada, bom dia. Ok, um prazer. Obrigada. Bom, bom dia a todos. A nossa conversa dessa manhã
É uma passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, intitulada Dar a Outra Face, que foi proferida no Sermão do Monte. E isso é muito importante para nós hoje, refletirmos todos os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre foi, é e será para a gente de grande importância refletir cada coisa, cada ensinamento, cada momento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele, como Allan Kardec deixou na obra básica, o Livro dos Espíritos, ele é nosso modelo e guia. Então, é alguém que nós deveremos copiar o comportamento, porque é um modelo, e ele também é um guia, é alguém que nós devemos seguir os seus ensinamentos. Então, nós que estamos no século XXI, desejosos sempre de grandes novidades, de temas impactantes, nós ainda não temos a noção e a maturidade espiritual para poder compreender com profundidade todos os ensinamentos deixados por esse espírito crístico que esteve aqui na Terra e entender que a verdade ela é simples, porém difícil de ser vivida. E é o que a gente vai conversar aqui um pouquinho amanhã sobre essa pequena passagem. Eu escolhi 2 versículos tão somente para a gente conversar. Essa passagem, como eu disse para vocês, foi proferida no Sermão do Monte, que sem sombra de dúvida, só pela questão da localização geográfica, a gente já compreende que nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz um convite à humanidade terrestre, que é composta, na sua grande maioria, por espíritos imperfeitos ainda. Ele deixa lá um convite para nós verticalizarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas, para a gente verticalizar, no sentido e na direção dessa subida, dessa montanha, a gente precisa empregar um esforço para conseguir essa verticalização de sentimentos, de emoções. E esse esforço é denominado por nós, na doutrina dos espíritos, por autoconhecimento e reforma íntima. Não basta só a gente saber quem somos. Aliás, já é uma tarefa bem difícil a gente saber exatamente quem somos, porque a gente usa de tantos artifícios, de tantos mecanismos de sabotagens para a gente se entender. Mas, de qualquer forma, é importante compreender que não basta saber só quem somos. É preciso empreender um esforço, um trabalho verdadeiro, sincero, em se transformar. É nisso que consiste as palavras, os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Então vamos lá, vamos explorar um pouco essa manhã a passagem que eu escolhi, que é Dar a Outra Face, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 39. Escolhi só esses 2 versículos para a gente fazer uma reflexão juntos, vocês aí na casa de vocês e eu aqui na minha, mas a gente está junto pelos pensamentos, pelas emoções, pelo ideal, que é o ideal do Espiritismo, que é o ideal de transformação moral nossa. Jesus disse assim: ouviste o que foi dito, quer dizer, dito lá no passado, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Interessante essa passagem, muito interessante. Dá bastante reflexões para todos nós. Mas para a gente refletir, primeira coisa que a gente tem que estar junto no nosso início de reflexão, no nosso processo de reflexão, é que precisamos extrair da letra o espírito. Porque se a gente levar essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo ao pé da letra, muito pouco ensinamento a gente vai conseguir extrair. E a gente vai ter dificuldade de entender o cerne da questão. A gente tem que compreender que essa passagem que está inserida lá no Sermão da Montanha, que ela é de suma importância, nós temos que entender que o Sermão da Montanha, ele não trata de princípios,
né? Aliás, ele trata de princípios e não de regras. Porque regras a gente segue por um automatismo, por uma imposição. Mas princípios é muito diferente. Para a gente poder seguir, né, princípios, a gente tem que desenvolvê-los dentro da gente. Regras não, a gente segue. A regra está lá, diz, você deve entrar, tirar o sapato, você faz a regra. Você deve entrar e lavar a mão, você faz a regra. Você deve lavar suas mãos sempre antes de comer, você faz a regra. Mas princípios é preciso ser desenvolvido. Por isso que a educação dos sentimentos ela é tão difícil. Então, o Sermão da Montanha, em toda a sua extensão, ele vai trabalhar com as questões de princípios e não de regras. Que princípios, portanto, são mais difíceis de serem vividos. A gente vê que Jesus, primeiro, ele vai se referir a uma lei, mas em seguida ele diz, se alguém te bater na face direita, que naquela época era uma ofensa gravíssima, gravíssima, bater na face da pessoa, ele diz para a gente oferecer a outra. E será que então, já que a gente tem que extrair da letra o espírito, que Jesus está fazendo um convite para nós sermos vítimas passivas? Será que é isso que Jesus está pedindo? Ele pede para a gente não ser reativo, mas será que ele está no outro extremo da questão? Está pedindo para a gente não ser reativo, então está pedindo para a gente ir para outro extremo, ser passivo? Será que é isso que Jesus quer? Ou será que toda a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, ela também foi pautada pelo caminho no meio, da busca do equilíbrio, da reflexão? Então essa é a reflexão que a gente vai começar agora, essa manhã, estou tão acostumada a fazer palestra de noite que quando eu faço de dia, às vezes eu me confundo. Mas é essa reflexão que nós vamos fazer aqui essa manhã juntos. E para começar essa reflexão, eu vou contar uma história para depois a gente ir aprofundando, ok? Dizem que um chefe de família, devoto de Shri Ramakrishna, perguntou certa vez, né, para uma pessoa se ele deveria fazer o que ele deveria fazer caso uma pessoa má estivesse a pique de ofendê-lo. E como resposta, né, ele perguntou isso a um mestre, como resposta o mestre, então, lhe contou uma fábula para que ele pudesse compreender o que nós deveríamos fazer quando uma pessoa estivesse nos ofendendo ou a ponto de nos ofender. Então dizem que era uma vez um homem santo que ia a caminho de uma determinada aldeia. E aí, então, como esse homem santo ia para essa aldeia, os moradores fizeram uma advertência a esse homem santo, dizendo que ele não deveria tomar certo caminho, porque em certo caminho ele encontraria uma cobra muito venenosa que já havia ferido e matado diversas pessoas, diversas. Então, esse homem santo, ele falou assim, não, ela não me fará mal nenhum, e prosseguiu naquele caminho mesmo, onde ele poderia encontrar a cobra e poderia ser picado e até morto por essa cobra venenosa. Ele, então, passando, seguiu aquele caminho. Quando ele chega num determinado ponto onde essa cobra se encontra, ela se prepara para armar o bote, né? Ela começa a silvar e prepara para morder ele, para ferir o homem santo. E esse homem santo, então, ele começou a conversar com esta cobra sobre todos os ensinamentos, sobre os princípios morais, sobre o perdão, sobre a misericórdia, falou uma série de ensinamentos para essa cobra. E a cobra, então, naquele instante, ela se prostrou humildemente aos pés daquele homem. Interessante, né? E o sábio, então, depois de ensinar tudo a ele, foi embora. Seguiu a aldeia fora para fazer a pregação dos seus ensinamentos naquela aldeia. E foi embora. Muito bem. Logo que a cobra, então, recebeu os ensinamentos, ela prometeu que nunca mais ela morderia, mataria ninguém. E passou a viver meditando, passou a viver de uma forma pacífica, misericordiosa, bondosa e amorosa. Mas não demorou muito, a criançada, o pessoal da região, viu que a cobra havia se modificado. E o que eles fizeram? Toda vez que viam a cobra, eles apedrejavam a cobra, eles batiam
batiam na cobra, eles faziam todos os tipos de maldade que podiam à cobra. A cobra continuou a ficar reclusa em oração, em meditação, só saía vez por outra à noite para buscar algum tipo de alimento para que não sofresse nenhuma moléstia. Passou algum tempo e aquele homem santo retornou àquela aldeia para fazer nova pregação e, porventura, claro, ele queria saber como é que ia a cobra, porque ele ainda queria dar mais alguns ensinamentos, os ensinamentos não tinham terminados. E ficou sabendo que a cobra estava muito adoentada, estava muito doente, que ela vivia lá na toca dela, lá no covil dela, lá quietinha, sem fazer nada, estava muito mal. E ele disse, não é possível, por que será? O que está acontecendo com ela? E foi até lá, onde ela vivia, e chegou para ela, falou, né? Perguntou para ela o que está acontecendo, o que houve com você, e ela disse então para o mestre, desde que o Senhor me ensinou todos aqueles princípios morais, olha os princípios, eu passei a tentar vivê-los profundamente. Nunca mais eu fiz mal a ninguém, nunca mais eu mordi, nunca mais eu matei, nunca mais eu fiz nada. Mas ele falou assim, mas se você está vivendo, se você passou a viver esses princípios, não era para você estar assim, toda machucada, toda mirrada, desnutrida, o que está acontecendo? Me conte melhor. Aí a cobra virou e falou assim, pois é, desde que eu passei a viver dessa forma, sem fazer mal a ninguém, as pessoas da redondeza, toda vez que me viam, me jogavam pedra, me batiam com pau, me maltratavam. Aí o homem santo, né, ele ficou com muita raiva, ele virou para ela e falou assim, ora, veja bem, eu falei para você que você não deveria mais realmente fazer mal a ninguém. Eu disse que você não deveria mais morder, nem tampouco matar ninguém, mas eu não lhe proibi de você silvar. Você deveria silvar. E aí essa história, né, que nós precisamos começar a refletir sobre essa não resistência de nosso Senhor Jesus Cristo. O mestre disse para a cobra que ela podia silvar, mas jamais ela deveria introjetar os seus venenos, ou o seu veneno, seja em quem fosse. Essa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual ele retrata, ele relembra ao povo um velho ensinamento, ele diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, ele estava se referindo à pena de talião, que foi o primeiro código de justiça estabelecido no nosso planeta Terra. Foi importante, sim, porque esse código ele visava coibir um pouco a maldade, porque senão, por qualquer delito do ser humano, o outro se achava no direito de fazer qualquer coisa. Um exemplo, se eu roubasse uma galinha e o outro ficasse com muita raiva, ele podia até tirar minha vida. Então foi um código estabelecido na época, foi de suma importância, para precaver um pouco mais, para coibir um pouco o mal, para que o mal não se tornasse ou chegasse a uma proporção tamanha. Então ele foi importante para aquela comunidade, para aquele povo daquela época. Ele já conteve um pouco, já trabalhou um pouco da violência humana. Porém, com o passar dos anos, a gente sabe que a gente vai evoluindo, ou que pelo menos deveria evoluir, né? E hoje a gente sabe que esse código, ele apenas serve para legalizar a vingança, para justificar a vingança. E a gente sabe que quem se justifica não se modifica. Então, os tempos passaram, Jesus, o que ele queria fazer? Como ele disse, ele não vinha destruir a lei, mas ele vinha fazer com que ela se cumprisse, ou seja, para que ela se cumprisse, era preciso que a gente olhasse para essa lei e trabalhasse ela de forma tal que nós pudéssemos ampliar os horizontes dessa lei e aprofundar o entendimento das leis. Então, como Jesus disse, ele não vinha abolir, ele vinha apenas fazer com que a gente prosseguisse dentro de um processo, de um conceito de justiça, para que a gente ampliasse a visão do nosso conceito de justiça e, ao mesmo tempo, aprofundasse o nosso conceito de justiça. Porque a pena de talião, ela apenas legalizava a vingança justificada. E a gente sabe que, em verdade, quem se justifica não se modifica. Eu quero que vocês guardem isso daí. Para a gente dar seguimento ao nosso processo de reflexão, a primeira coisa que eu convido vocês aí em casa a fazer
é fazer uma pergunta para si próprio. É perguntar: por que nós agredimos as pessoas? Por que nós, quando somos ofendidos, ou quando alguém dirige alguma palavra na qual, ou uma palavra ou uma atitude na qual nós tomamos como uma agressão, por que nós agredimos as pessoas? Essa deve ser a nossa primeira reflexão diante de toda e qualquer injúria que porventura a gente vier a sofrer, ou que a gente achar que está sofrendo, porque também tem isso. Às vezes a gente acha que as pessoas se dirigiram até a nós com o objetivo de nos ofender, de nos prejudicar. Mas será que toda vez a pessoa está se dirigindo a nós, as pessoas estão sempre se dirigindo a nós com o objetivo de nos ofender, de nos prejudicar? Também é mais uma reflexão que nós podemos fazer. Também vale a pena fazer essa reflexão, porque é importante a gente ampliar a nossa visão em relação às pessoas. Porque se a gente sempre olha para as pessoas e vê nas pessoas a mesma pessoa, o problema não é da pessoa, o problema é nosso. Se a gente não é capaz de olhar para as pessoas e ver outros ângulos da pessoa, entender que ela tem toda uma bagagem de vida, de educação que ela recebeu, e que sabe lá como ela assimilou e acolheu a educação que recebeu, se a gente não consegue ter essa visão, o problema é nosso, nós é que estamos com a nossa visão muito obtusa em relação ao ser humano. Mas a pergunta eu vou fazer de novo, além dessa. Por que nós agredimos? Nós agredimos porque nós temos suscetibilidades. E as nossas suscetibilidades, quais seriam e por que elas nos levam ao processo de agressão? Primeiro, quais são as nossas suscetibilidades? A primeira que nós podemos avaliar é a nossa insegurança psicológica. Nós não sabemos ao certo quem somos. Como eu disse para vocês, esse processo de autoconhecimento é um processo difícil para todos nós, porque nós vamos colocando muitas máscaras, nós vamos sabotando muito dentro desse processo. Então, nós agredimos por suscetibilidades, inseguranças psicológicas. Nós não sabemos quem somos. Por exemplo, se uma pessoa chega para mim e fala assim para mim: Enir, você é uma fofoqueira, eu nem vou ligar. Porque se tem uma coisa que as pessoas no meu círculo de amizades sabem, quem me conhece mais profundamente, sabe que eu detesto fofoca, que eu corto sempre o mal pela raiz. E se eu tiver que ser direta aí já, eu sou. Eu não gosto de fofocas, eu não gosto de falação por detrás. Eu acho que se a gente vai falar de alguém, chama essa pessoa para a gente conversar juntos, né? Mas essa questão de dar alimento a certas maldades ou a certas posições indelicadas, elas devem ser cortadas. Então, por exemplo, se alguém me chama de fofoqueira, eu nem vou ligar. Eu não vou ligar de jeito nenhum, porque eu sei quem eu sou. Então, às vezes, por não sabermos quem somos, nós nos ofendemos, ficamos. Essa é uma das suscetibilidades. A outra suscetibilidade é a má gestão emocional. O que é má gestão emocional? A gente não consegue gerir a nossa vida, a nossa procura, a nossa busca, as nossas realizações, a nossa busca de felicidade. E aí acabamos depositando no outro ou nas coisas a nossa felicidade. E aí toda vez que a gente perde as coisas ou as pessoas se afastam, a gente fica desesperado porque a nossa felicidade vai junto. Então, vai junto, né? Então, às vezes, a má gestão emocional também leva a gente a agredir. Então, as nossas suscetibilidades, como a gente viu, nos leva a um processo, a um comportamento de reação em busca de proteção. Olha que interessante, nós reagimos diante do mal para nos proteger. Proteger muitas vezes da nossa ignorância, da nossa má gestão emocional. Então, isso é a nossa primeira reflexão. Vamos lá? Espero que vocês estejam firmes aí. A gente já viu por que a gente agride, mas por que a gente se vinga? Porque muitas vezes nas nossas agressões a gente não está visando só se defender de um malefício. Muitas vezes por detrás daquela reação, a gente vai ver assim uma ponta de vingança. E que a gente tem que observar se por trás da nossa autoproteção exagerada, um mecanismo de reação para se proteger, se não pode ter uma pontinha de vingança. Então, por que nós nos vingamos? Primeiro, por causa do sentimento de injustiça. A gente se sente injustiçado. Como alguém tem coragem de falar isso da minha pessoa? Né? Até parece que a gente é muito ilustre. Nós somos, a grande maioria de nós, pelo menos eu me enquadro nessa maioria,
Nós somos espíritos imperfeitos. Então, veja bem, a gente deve levar muito em consideração quando o outro nos fala alguma coisa. E a outra forma pela qual nós nos vingamos é um sentimento de superioridade. Ninguém pode ser melhor do que eu ou falar isso a meu respeito. E aí a gente já vai vendo que o problema, muitas vezes, pode estar em nós. Primeiro, por que a gente tem que servir de juiz? Será que nós podemos servir de juiz? A gente tem que buscar fazer a justiça com as próprias mãos? É a primeira pergunta. Como eu disse para vocês, se alguém vem e fala uma coisa a meu respeito, a primeira coisa que eu preciso pensar, antes de ter uma reação exagerada de proteção, que acaba caindo no processo da vingança, eu preciso pensar assim: o que essa pessoa está falando a meu respeito é verdade? Digamos que por infelicidade seja verdade. Se for verdade, a gente deveria chegar para ela e falar assim: obrigada. Vocês vão falar assim: tá brincando. Não tô, não. A gente deveria chegar para ela e falar assim: obrigada, porque você está me alertando. Agora, eu ciente desse meu comportamento, eu posso parar, drenar ele aqui e transmutar ele, transformar e transmutar. Então, isso é um favor que alguém está me fazendo. Apesar da verdade ser difícil de ser digerida, ser difícil de ser encarada, se for verdade o que a outra pessoa está me falando, que bom, agora eu tenho oportunidade de mudar. Se não for verdade, problema dela. Problema dela, ela que disse, ela que arque com aquilo que ela está dizendo. Então, a gente não, de forma alguma, a gente já vai vendo que o processo de defesa exagerada, de reação de defesa, né, que é o extremo das questões, eles não são produtivos em absolutamente nada. Então, vamos seguindo as nossas reflexões aí. Então, a gente viu que a gente busca justiça. A gente busca justiça por aquilo que foi falado a nosso respeito, ou que foi feito em relação à nossa pessoa, né? De qualquer forma. Mas o que é justiça? Deveria ser essa pergunta também, já que a gente está no processo de reflexão. Justiça, a gente sabe que é um princípio moral, que existe conduta justa. Uma conduta justa embasada em quê? Em respeito ao direito do outro, em equidade, em justiça. Justiça busca equidade, né? Igualdade para todos dentro das suas necessidades. Então a gente já começa a pensar, gente do céu, como é difícil fazer justiça, né? Como é que eu vou saber dosar a minha justiça a ponto de saber falar e me colocar respeitando o direito dos outros e tendo uma atitude de equidade, sendo justo, dando a ele na mesma medida que eu gostaria de receber, ou dando a ele exatamente aquilo que ele precisa receber e que eu gostaria também concomitante de ter. Então a gente já vai vendo que justiça é algo difícil da gente realizar. A gente não tem tanta sabedoria para aplicar justiça. E aí eu busquei um outro conceito para a gente avaliar se a gente é justo ou se a gente assume um papel, muitas vezes, de justiceiro. O que é justiceiro? É aquele que é severo, rígido, fazendo com que a lei se cumpra com rigorismo, ali, ao pé da letra. E aí a gente já vai pensando como a gente é diante de uma ofensa recebida. A gente procura ser justo, a gente procura fazer todo aquele processo de reflexão para trás, na busca de ser justo, de ter uma equidade, de não fazer com o outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse conosco, ou se muitas vezes a gente está assumindo uma postura diante da vida de justiceiro. Isso é fácil a gente verificar. Nas relações nossas do dia a dia, tem bastante material para a gente fazer reflexão. Principalmente na nossa vida familiar, porque quando a gente entra dentro de casa, a gente tira a máscara e pendura atrás da porta. Dentro de casa, geralmente, nós somos quem somos, em realidade. Muito dificilmente o comportamento que a gente tem dentro de casa, a gente assume na sociedade. Eu não vou dizer que todos, né? Peço licença, não vou dizer que todos, mas muitos agem dessa forma. Então, nós temos muito material para trabalhar em família. Quem sou eu diante de uma agressão? Por que eu estou agredindo? Será que a minha defesa ela tem uma ponta de vingança? Eu sou justo, eu sou justiceiro? Então vamos lá, as nossas reflexões têm que prosseguir. Por que vingar-se
Não é a solução, porque Jesus disse para a gente dar outra face diante de uma ofensa muito grande, de algo muito grave. Por que que vingar-se não é a solução? Então, nós espíritas, nós sabemos que existe uma lei que regula os comportamentos nossos. Essa lei, ela é intitulada Lei de Ação e de Reação. Então, é verdade, existe uma lei que regula o nosso comportamento, ou seja, regula as nossas escolhas, regula a forma com que a gente se comporta. E lembre a vocês, se comporta por pensamentos, palavras e obras. Que muita gente deve pensar assim, regula só aquilo que a gente está vendo. Que a gente vê dos outros, o que as pessoas veem na gente. Não, regula todo e qualquer tipo de comportamento, pensamentos, palavras e obras. A lei de ação e reação é para tudo. Você pensou, você plasmou. Você acreditou, você plasmou. Nós sabemos disso. Para nós sabemos, nós espíritas, que pensamento é matéria. Isso está lá no livro Mecanismos da Mediunidade, esse nome, Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz. É isso mesmo. Então a gente já sabe que a gente pensou, acreditou, a gente plasmou, porque a vontade faz com que o pensamento ele se materialize. Então é muito interessante a gente parar para pensar nisso. Aquilo que eu penso como força, ele é plasmado. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito é plasmado. Aquilo que eu penso transforma os fluidos ambientes, porque nós estamos imersos no fluido cósmico universal, que é um fluido neutro. Naquele instante, quando eu plasmo o meu pensamento, eu dou uma polaridade ao fluido do ambiente. E aí eu pergunto a vocês, o pensamento de vocês, o meu pensamento, qual tem sido a polaridade dos meus pensamentos? Qual tem sido a polaridade dos meus comportamentos por pensamento, palavras e obras? Porque o fluido cósmico universal que está ao nosso redor, ele é neutro, ele não é nem positivo nem é negativo. Nós emprestamos a ele qualidades, propriedades, polaridades. Então, quando eu penso, por exemplo, quando eu vibro vingança, eu vibro mal, eu estou contribuindo, colocando um tijolinho lá no umbral. Olha que interessante, estou fortalecendo as construções umbralinas. Agora, se eu vibro amor, se eu vibro paz, se eu vibro misericórdia, olha que coisa boa. Eu estou contribuindo para sustentar uma colônia espiritual tipo nosso lar. Esta é a minha contribuição. Eu posso ajudar a fazer a faxina no planeta ou eu posso ajudar a sujar o planeta. Isso é uma coisa boa para a gente começar a pensar. Porque o nosso pensamento é matéria. E quando a gente, então, se utiliza do pensamento, quando eu penso, né, o que é o pensamento? É a vontade do espírito plasmado. É a minha vontade como espírito que se plasma, que dá ao fluido cósmico universal ambiente uma polaridade. E aí eu vou dar uma polaridade a essa matéria ao redor. E vou responder por ela, porque o meu comportamento por pensamento, palavra e obra, eu vou responder através da lei de ação e reação. Então, a primeira pergunta, os nossos pensamentos. Quais são as polaridades dos nossos pensamentos? Uma boa pergunta também para essa manhã, para todos nós. Mas como entender a lei de ação e reação? Porque eu já vi várias interpretações, inclusive no movimento espírita. Primeira coisa que nós precisamos fazer é não confundir a lei de ação e reação com a terceira lei de Newton, que não tem nada a ver, nada. A terceira lei de Newton diz que se eu pegar uma bolinha, jogar com a força de 50 quilos numa parede, ela volta com a força de 50 quilos para cima de mim. E essa lei de Newton é uma lei linear. É uma lei que diz que se você jogar com 50 de força, ela volta com 50 de força. Essa é a lei de Newton. É uma lei linear. E, então, se a nossa lei, a lei que nós conhecemos de ação e reação, que regula os nossos comportamentos, então ela não é igual à lei de Newton? Não, ela não é igual à lei de Newton. Ela não é. Ela também não guarda nenhuma relação com a pena de talião. Porque a pena de talião é muito parecida com essa lei de Newton. Você bate com 50, você vai receber com 50. Então ela não é assim? Não, ela não é assim. A lei de ação e reação, ela não é igual à lei de Newton, a lei de Newton, e muito menos igual à pena de talião. Porque essas duas leis, elas dizem que o mal deve ser pago contra o mal por mal. E isso, toda vez que a gente
tem o comportamento que a gente age o mal pelo mal, recebeu o mal, devolve o mal, a gente está perpetuando um ciclo de vingança e alimentando o mal que existe no mundo. Enir, então, o que é a lei de ação e reação para a doutrina dos espíritos? Para a doutrina dos espíritos, a lei de ação e reação, ela não é linear. Ela não é linear. Ela não é. Porque Deus, a lei de Deus, a base dela está lá no livro dos Espíritos, a base dela é o amor e a caridade. Então, ela é uma lei misericordiosa. Então, essa lei, ela leva em conta a nossa intenção e não o nosso ato. Se ela leva em conta a nossa intenção, ela leva em conta o meu nível de despertamento de consciência. Então, para uma pessoa que tem um despertamento menor de consciência, ele vai responder muito menos, porque ele ignora a lei com profundidade. Agora, se a gente faz uma ação mal, uma ação ruim, uma ação negativa, conhecendo a causa, mesmo sabendo a gente age mal, a gente responde muito mais do que aquele que ignora a lei. Isso está lá nas obras básicas. Quando fala do bem e do mal na Gênesis, isso está lá. Então é muito diferente. A lei de Deus, de ação e reação, ela não é linear, porque ela leva em conta a intenção. O que é a intenção? O nível evolutivo, o grau de despertamento da consciência daquele espírito. Então, olha que interessante. A lei de ação para a doutrina dos espíritos não é igual à terceira lei de Newton e nem é igual à pena de Talião, de forma nenhuma. Porque Deus avalia, julga cada criatura de acordo com o seu nível evolutivo. Por isso que as leis de Deus, elas são equânimes. Elas julgam, elas levam em consideração o nosso nível evolutivo e procura atender às nossas necessidades. Olha que interessante. Então, como funciona? Como ela funciona? Como a lei de ação e reação funciona? Ela funciona assim, levando em conta a nossa intenção. Portanto, vou levar vocês a um processo agora de reflexão. Portanto, não joguem a pedra. Procurem não jogar. Porque à medida em que a gente conhece, à medida que a gente conhece a lei e a gente projeta o mal, nós vamos responder com muito mais intensidade do que aquele que ignora. Não jogue a pedra. E outra, se alguém jogar a pedra em você, não abaixe para pegá-la. Aí vocês vão falar assim, mas por quê? Porque a partir do momento em que eu abaixo para pegar, a responsabilidade é minha. Isso chama-se vingança. Se eu não abaixar para pegar a pedra, o dono dela um dia vai ter que voltar e dar cabo dela. Então, não atire a pedra, porque hoje nós temos o conhecimento com profundidade da lei de ação e reação. Não abaixe para pegar as pedras que jogam em você, porque senão você participa, você se torna cúmplice de uma ação ruim. Você vai pagar de meia. Não abaixe para pegar, porque o dono dela vai ter que voltar para dar conta do mal que ele fez. Então, para nós, a lei de ação e reação que regula o nosso comportamento moral, quando a gente consegue viver dentro desse ciclo, dessa compreensão da lei, nós quebramos o ciclo do mal. Portanto, quando alguém joga a pedra, se a gente não abaixar para pegar a pedra, nós entendemos que está a cargo de Deus fazer a justiça, até porque nós não conseguimos avaliar em todos os ângulos para fazer justiça. Isso está na questão 903 de O Livro dos Espíritos, que diz que nós não devemos julgar as pessoas. Nós apenas devemos aprender com os fatos, discernir, mas não julgar. Isso está lá, vão lá ler a questão 903 do Livro dos Espíritos, vou estimular a curiosidade de vocês para vocês verem lá. Estou aguardando aqui as colocações de vocês, eu não sei se eu estou me fazendo clara, se eu não tiver, vocês aí de casa façam as suas reclamações, porque a obrigação de nós oradores é dar conta do recado, viu? Então, quais as consequências de eu reagir, de eu agir pela retaliação, pela vingança? Primeiro, a cada escolha que eu faço na minha vida, porque quando eu decido que eu vou agir pela pena de Talião, retribuir o mal com o mal, eu estou usando mal o meu livre-arbítrio. Eu tenho o direito de tomar a decisão que eu quiser? Tenho, é da lei de Deus, liberdade de ação. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala da lei de liberdade. Eu tenho livre-arbítrio? Tenho. O meu é relativo, porque absoluto é só de Deus,
mas eu posso, diante de uma ofensa, agir como eu quiser. Eu posso agir com retaliação, com vingança, dando mal pelo mal, ou eu posso agir sem pegar a pedra, tendo misericórdia, deixando a cargo de Deus, fazer a justiça que eu não tenho condições, porque meu nível evolutivo não tem abrangência para julgar ninguém. E aí, então, a consequência de agir pela retaliação é usar mal o livre-arbítrio. Como consequência, eu vou ter como consequência o determinismo de uma semeadura. Porque quando alguém me faz o mal e eu retribuo com o mal, eu estou plantando semente de cardos na minha vida. E aí, consequentemente, olha o determinismo, consequentemente, fatalmente, o que eu vou colher fatalmente? Se eu plantar cardos, ou seja, se eu tiver atitudes de vingança do mal, o que fatalmente, né, eu vou estar determinando para o meu futuro? Fatalmente eu vou colher os espinhos. Porque ninguém que plante cardos espere na sua vida que vai colher maçã, que vai colher laranja, que vai colher mamão, que vai colher flores do campo. Não. Se você plantou no terreno da sua vida através das escolhas que você fez, se você, consequentemente, semeou o mal através de um revide, porque isso é semeadura, isso é comportamento, isso é escolha, fatalmente você está determinando futuramente que fatalmente você vai colher o quê? Cardos, espinhos. Então é da lei de Deus. Por isso que a gente deve quebrar o ciclo do mal. Então, devemos usar bem o nosso livre-arbítrio para que não venhamos a ficar presos nas leis de ação e reação. Para cada escolha que eu faço, né, é o meu livre-arbítrio, eu vou determinar, vou construir na minha vida um determinismo. O que é o determinismo? A consequência dos meus atos, das minhas escolhas. E fatalmente, né, que é o destino estipulado pelo mau uso do meu livre-arbítrio, eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, a nossa vida, nós aqui estamos sendo regidos pelo determinismo e livre-arbítrio. Foi uma pergunta feita a Emmanuel no livro O Consolador, pergunta 132, que eu vou ler rapidamente para vocês. Há determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Resposta de Emmanuel. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. E aí a gente entende por que o determinismo ele coexiste com o livre-arbítrio. Porque para cada mais escolhas, fatalmente eu vou estar determinando o meu futuro. Se eu usei mal o meu livre-arbítrio, fatalmente eu vou colher aquela minha má semeadura. Porém, se eu plantar boas sementes, também, fatalmente eu vou colher muitas coisas boas no meu futuro. Também é da lei. Se você plantar boas ações, futuramente você irá colher as boas ações da sua vida. Então isso é muito bom. Muito bem, meus amigos. Dito isso, agora eu vou me utilizar das tradições espirituais para encerrar a nossa conversa dessa manhã, saindo um pouco dessa teoria. E agora eu vou caminhar pelas tradições espirituais. O que é tradições espirituais? Talvez algumas pessoas em casa estejam me perguntando. No livro Boa Nova, lá no prefácio, intitulado Na Escola do Evangelho, Humberto de Campos vai nos ensinar que são narrativas contadas no mundo espiritual com o intuito de aprofundar ou levar a reflexões outras sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí a fonte para vocês saberem o que é tradições espirituais. E eu escolhi um livro de Amélia Rodrigues, intitulados Flores no Caminho, capítulo de número 16, que é um diálogo entre Simão Pedro e Nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora eu convido a todos vocês. Obrigada, Fernanda. A Fernanda me tirou do vácuo. Ela disse que está dando para entender a palestra, então eu estou feliz. E agora convido a vocês a fazer uma viagem lá na Palestina, há mais de 2000 anos atrás, para a gente, através dessa tradição espiritual,
pelo Espírito Amélia Rodrigues, no seu livro A Flores do Caminho, capítulo 16. Deixo aí para que vocês possam consultar em casa e ler todinho na íntegra, porque eu não tirei todinho. Nós vamos ver um diálogo fantástico entre Simão Pedro e Jesus, falando sobre a questão de dar a outra face, sobre a questão do perdão, sobre a questão do nosso comportamento diante dos males da vida. Porque aqui na Terra é assim, por nós sermos espíritos imperfeitos, constantemente, e às vezes até sem querer, a gente vive espetando as pessoas e sendo espetados. Mas é hora da gente quebrar esses ciclos de espetos. É hora da gente implantar na Terra esse reino de Deus. Esse reino de Deus que, em resumo, foi deixado lá no Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha, ele também visa a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Por isso que ele convida todos nós a verticalizarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então vamos ver através desse diálogo maravilhoso, narrado poeticamente por esse espírito maravilhoso, Amélia Rodrigues, que eu tenho muita admiração. Vamos ver o diálogo de Simão Pedro e Jesus. Muito bem. Simão se dirige a Jesus e diz: como procedermos ante um adversário impiedoso a quem aprendemos a odiar? O mestre relanceou o olhar pela noite prateada e interrogou a seu turno: Simão, que sucede à noite visitada pela luz? Simão Pedro respondeu: adorna-se de claridade. E Jesus disse: e ao pântano que vai sendo drenado? E Simão Pedro responde: oferece terra para a agricultura. Do mesmo modo, disse Jesus a Simão, quem conhece o amor jamais odeia. E se traz na alma a vasa pútrida da animosidade, drena a fim de que a terra dos sentimentos se ofereça a semeadura da esperança. Se um amigo, instou o velho pescador, com quem privamos no dia a dia, se volta contra nós em acusações injustas, não será lícito fugir dele guardando mágoa pela ofensa sistemática? E Jesus disse: quando alguém se volta contra nós, ele está sempre com a razão. Se o acusado tem fundamento, devemos amar quem não o faz corrigir-nos, mesmo que a intenção dele não seja edificante. Se é destituída da verdade, ele ainda tem razão, porque enfermo vê o mundo e as criaturas conforme é, carecendo de piedade e de auxílio fraternal. A mágoa é veneno que corrói interiormente quem a conserva. Todavia, se as nossas melhores palavras, insistiu o sofrido pescador, são confundidas, se nossas atitudes são transformadas em belicosidade, se os nossos sentimentos são tidos como perniciosos, será justo não conservar ressentimento de quem nos perturba desse modo a marcha? O ressentimento, Pedro, explicou o excelso advogado do bem, é como o ácido que corrói os sentimentos nobres do coração. Que atitude tomar, então, contra o desertor que covarde transfere sua fraqueza para a nossa responsabilidade em relação ao competidor inescrupuloso que busca o triunfo da ilusão, agredindo-nos moralmente e malsinando-nos às horas, junto ao beneficiado pelo nosso carinho, que se volta como serpente e nos pica o regaço onde encontrou apoio e amparo, quando a perturbação faz provocada por membros da nossa família espiritual enfrene agressividade.
E aí Jesus respondeu: a do perdão constante e sistemático. Única força capaz de vencer a agressão invigilante e a perseguição doentia. O perdão é o amor que movimenta em oportunidade nova para quem delinque. Mais do que uma palavra, é toda uma filosofia de comportamento humano, propiciando resistência pacífica contra o mal. Beneficiando quem o doa, socorre a quem se destina e, compreendendo aquele que fere, abençoa o agressor. O homem compreenderá hoje ou mais tarde que a batalha mais difícil de travar é a que deve atuar no mundo íntimo, contra as próprias paixões, através de cujo esforço se descobrirá a si mesmo. Infelizmente, estamos ainda na antemanhã da humanidade nova, que surgirá apenas de sacrifícios e renúncias, de dores e autossuperações, até o instante da vitória do bem integral. Para tal comedimento, eu vos mando a todos, a ti e aos demais discípulos, ele disse, na condição de ovelhas mansas e confiantes ao meio dos lobos rapaces, a fim de conquistá-los. A mansuetude é meu sinal no coração de cada um, e o amor será sempre o elan para os unir todos como uma só família. Ressentimento, mágoa, ódio, nunca. Sereis conhecidos pelo potencial da bondade com que iluminardes o mundo e a rota dos tempos. Silenciou o Rabi, que fitava os horizontes sem fim do futuro da humanidade, encerrando ali o sermão das bem-aventuranças, ante o velário da noite salpicada de brilhantes estrelas e prata de luar. Chorando em silêncio ao lado do mestre, sem mais interrogações, Pedro compreendeu que por ele, pelo amor, deveria dar a vida sem oferecer jamais a resistência contra o mal. Muito bem, meus amigos. Essa era a mensagem que eu gostaria de deixar para todos nós, inclusive para mim, essa manhã. É difícil a tarefa? Muito. Nossa, como é difícil. Mas não é impossível. Há mais de 2000 anos, nosso Senhor Jesus Cristo semeou a semente da paz, do amor universal. É difícil para nós, ainda na nossa condição, exercermos com profundidade esses ensinamentos. Porém, não é impossível. Não é impossível. Então, esse é o convite ao amor. Um forte abraço para todos. Obrigada pela paciência infinita de me ouvirem até esse momento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia, possa inundar sempre os nossos corações. Obrigada. Nós que agradecemos e muito, Emir, pela maneira sutil, pedagógica, didática, com um sorriso que nos mostrou assim que os nossos espelhos de tantas encarnações ficaram empoeirados, guardados, e você assim sutilmente mostrou para nós que nós temos que limpar esse espelho e nos olhar cristalinamente para realmente tomarmos o conhecimento e a rédea de quem nós somos. Muito obrigado. Obrigada a você. Quero pedir desculpas, eu não avisei nos anúncios iniciais. Hoje a casa vai estar aberta para pegar recolhimentos de doações entre as 14 e 17 horas, porque é necessário organizar ainda um bazar que deverá acontecer ainda este ano, que é uma forma de nós podermos juntar algum recurso para o final do nosso ano. Então, essa é a mensagem. Emir, grato infinitamente. Muito obrigado a todos. Espero que todos nós, banhados nesse estudo, nessas reflexões, possamos seguir o nosso domingo, a nossa semana, refletindo a respeito de coisas que parecem ser tão simples, mas que são tão difíceis.
Então vamos agradecer ao Pai. Eterno Pai, Jesus, nosso Mestre querido, espiritualidade amiga, agradecidos somos por tantas reflexões, por saber que temos ainda que olhar para dentro de nós e escolher o melhor caminho. E que possamos ser abençoados e intuídos para que tenhamos realmente essa escolha, assim como também nossas obras. Abençoa todos nós em todas as esferas, encarnados, desencarnados, todo esse orbe, que ainda não temos o entendimento necessário para saber tudo o que acontece, mas já temos uma pontinha para desconfiar, sim, de que está tudo certo no seu lugar. Pai, pedimos muita paz e muita luz. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Prazer enorme.